vai dizer assim: procure-se apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra. Amém? A palavra da verdade. Louvado seja Deus. É bem verdade que nós estamos diante, de um elo aí, qual certamente já é sabido de todos. E esse elo tem como, base aí a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que por esta causa, o apóstolo Paulo se colocaria, de joelho. E é bem verdade que nós estivemos aqui, na última semana, ali do mês de setembro, onde nós ali, o Senhor nos recordou, nós tratamos, um pouquinho, mas eu creio que, dentre outros ministros e ministras que passaram aqui, certamente vão aí montando, este quebra-cabeça, e vai assim nos dando, vai nos firmando cada vez mais nessa condição. E essa condição, ela é extraordinária, amados? A condição de se colocar de joelho. E essa condição, amados, ela acompanhou desde o princípio aqueles homens que eram vocacionados por Deus. E os homens, amados, quando você olha para a Escritura, você vai perceber que os homens que foram vocacionados por Deus, eles foram vocacionados para quê? Para, ali no princípio, iniciar uma grande obra, e aqueles então que viriam por vir para dar continuação a esta grande obra. E é bem verdade que nós nos encontramos no século 21. Século 21, o qual certamente nos remete e nos aponta ao mesmo tempo para o findar de todas as coisas. Temos visto os sinais e sinais, dia após dia, acontecendo, não só aqui no Brasil, mas como, numa condição plena no mundo. E nós temos que estar preparados, porque a condição, o qual nós iremos tratar aqui dentro de alguns minutos, ela está atrelado, sim, na condição de nos apresentarmos, sim, na condição humana que nós vivemos, apresentarmos a Deus nessa condição, a condição dos nossos, das nossas peculiaridades, dos nossos devocionais, de adentrarmos por estas portas mais uma vez, com esse intuito, o nome outorgado a esse ministério, chamados para servir. E essa condição, ela é também imposta a todos aqueles o qual o Senhor, escolhe, porque a Bíblia diz em João 15, que não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele escolheu a nós, e nos nomeou para o quê? Para irmos, e darmos frutos, e isso certamente é extraordinário. Agora é bem verdade que nós já somos bem conhecedores deste homem, o apóstolo Paulo, vocacionado ali em um determinado tempo, em uma estrada, nós sabemos, e eu creio que já estamos até fadigados, por essas informações, mas faz parte, de um contexto, e é muito lindo isso, Jesus ali tendo aquele encontro com ele, e ali, assegurando ele que, por mais que muitos desprezariam ele, ele era, um homem, um vaso, como Lucas vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, ele era um vaso escolhido na mão de Deus. E assim certamente também somos nós assim condicionados, E diante disso nós vamos ver o apóstolo Paulo ali, eu sempre trago algo que é se desprendendo, daquele cordão umbilical que os discípulos ali estavam enraizados. Mas o apóstolo Paulo, ou Saulo de Tarso, dupla cidadania, nós sabemos, romano e judeu, nós entendemos que ele entendeu aquela grande comissão, e ele partiu então para esta grande obra, o qual o Senhor havia confiado a ele. Nós bem sabemos, o apóstolo Paulo fez algumas viagens, diante da Europa, Ásia, enfim. O apóstolo Paulo,
foi ali recrutou, né? Recrutou também alguns homens e mulheres para também assim, né? Deixar ali estabelecido em algumas cidades da Macedônia, enfim, etc. Conhecemos todo esse contexto e não foi diferente com esse homem, né? Chamado Timóteo, que em um determinado momento o apóstolo Paulo também assim, né? O selecionou. Mas é bem verdade, amados, que existe, entre muitas, né? Nós iremos sim, dentro de alguns minutos, falar aqui, né? Retratar aqui. Mas é bem verdade que, diante de alguns homens e mulheres, o qual o apóstolo Paulo, né? Selecionou, diante do Espírito Santo, vocacionou, mas existe algo o qual ele mesmo retrata, é que, diferente de outros, os anciões, né, naquela condição de igreja ali, eles apresentaram Timóteo, né, como um homem de boa índole, né? Como sim, aqui a próprio contexto nessa noite se aplica a um obreiro aprovado, a um homem o qual certamente, né, voltando para as Escrituras, bem semelhante àquele homem chamado Jó, que era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E aí nessa noite então, amados, eu já quero aqui fazer fazer uma pergunta, o qual eu fiquei me perguntando, né, durante essa tarde de hoje. O que as pessoas têm dito, né? Quais são as referências que as pessoas podem apresentar da mim na sua vida? Você já se fez essa pergunta? Quais são as referências, né? As pessoas têm certamente nos dito, ó, aí vai um homem de Deus, né? Aí vai uma mulher de Deus, aí vai uma pessoa índole ali, uma pessoa íntegra, reta, né? Uma pessoa que não tem, né, nessa condição. Você já tem se feito essa pergunta? Porque esta pergunta ela remete muito a esse contexto do qual o apóstolo Paulo vai tratar. Ele vai dizer que aqueles homens, eles, né, apresentaram ali Timóteo, né? Ele foi um homem recomendado. E será que as pessoas, amados, ela tem também nos recomendado? E eu fiquei me perguntando isso diante de algumas tais. Porque boa coisa é, amados, quando você se pergunta, né? Quando você para por um instante e você olha para si mesmo, né? Como o apóstolo Paulo diz naquele texto áureo da ceia, lá em 1 Coríntios 11, que ele vai dizer, né? Examine-se o homem a si mesmo. E essa condição, amados, ela tem que ser uma condição o qual está diariamente sobre as nossas vidas. Todas as vezes que nós olhamos para nós mesmos, é bem verdade que a partir daquele momento que nós voltamos, que nós levantamos, certamente nós seremos cristãos, né? Nós seremos servos, seremos filhos de Deus melhores. E diante disso, amados, nós então chegamos a esse ponto qual nós certamente tratamos desse homem chamado Timóteo. Esse era um jovem pastor, o qual o apóstolo Paulo havia ali ficado aproximadamente quase cerca de 3 anos ali em Éfeso. E era certo que ele teria que, né, ali levantar, né, um homem o qual desse ali a continuidade. Então nós estamos diante desse contexto, aonde estava ocorrendo ali, né, uma transição, uma mudança, né? O apóstolo Paulo estava ali passando, né, um bastão, confiando algo nas mãos de Timóteo, e dura seria esta missão, porque ele estaria, né, substituindo este homem, né, fundador de diversas igrejas. E grande então seria a responsabilidade desse homem chamado Timóteo. E essa condição, ela se dava, né, amados, pela tarefa. Qual era essa tarefa? Era a tarefa de edificar, né? Edificar o quê? A igreja, né?
dar continuidade nessa condição, o qual nós falamos de igreja, nós falamos de coletivo, né? Nós não somos a igreja, né? Nós somos o quê? Membros. E aí sim, unidos e juntos, então nós formamos a igreja. E aí então, diante disso, nós vamos ver que Timóteo, ele tinha um grande desafio pela frente, porque era bem certo que ele teria que se dedicar a sua vida ali por fazer esta obra. Bem verdade que Timóteo, ele nasceu em um berço evangélico, né? É um termo que nós usamos aí ultimamente. Timóteo era assim, né? A sua avó, a Bíblia vai mencionar a sua mãe, né? Ele era assim de uma índole, né, cristã. Mas nem por isso, né, Deus isentou ele, né, de adversidades. Pelo contrário, né, Timóteo, ele era, eu costumo dizer que em alguns determinados momentos, e eu creio que em todo o tempo, aqueles homens e mulheres que nos antecederam, amados, eles eram, amados, sujeitos, se nós podemos assim, né, como o apóstolo, como o Tiago diz, né, que Elias ali era sujeito. Então nós iremos usar também essa condição aqui, das mesmas paixões que nós, né? E Timóteo, amados, ele tinha também esses algos, né? Esses algos que de uma certa forma podem impedir nós, né, de nesses últimos dias caminharmos para a condição qual nos apresentar a Deus, né? Timóteo, então, ele era jovem, ele era um homem, o qual a Bíblia reporta também, relata que ele sofria de uma certa enfermidade, né? E também, diante disso, ele também tinha um problema, né? As pessoas eram muito oportunas, né? As pessoas queriam muito assim sobressair sobre a vida dele. E certamente esta condição, né, que o apóstolo, que Timóteo, ele ali na caminhada dele, né, nessa profissão de fé dele, também remete muito às nossas vidas, né, amados? Porque diversas vezes também, diante de um cenário, né, corrido, né, de muitas das vezes um tempo que não ajuda, e etc, nós também, amados, estamos, né, imergidos nesse contexto, né, de estarmos ali, as dores, né, a idade vai chegando, é dor aqui, dor ali, muitas das vezes as pessoas, né, também olhando para nós, né, não dando muito crédito. Então Timóteo também, ele estava condicionado a todas essas situações, amados, que são corriqueiras ao nosso dia a dia, mas ele seguiu, né? Ele prosseguiu, ele tomou posse. A Bíblia, nessas duas cartas, o qual Paulo vai descrever a esse homem, ele vai relatar diversos, né, elementos que eram essenciais para que ele pudesse o quê? Prosseguir. Entre esses tais, né, ele vai dizer: Timóteo, não despreze ali, né, o algo que lhe foi confiado, a imposição de mãos, os dons que lhe foram, né, confiados. Porque muitas das vezes nós temos uma dificuldade de entender que nós não servimos para nada, porque talvez por colocarmos na nossa mente que nós talvez não temos, né, um dom da pregação da palavra, ou um dom da revelação, ou um dom da intercessão, ou um dom da oração. Mas eu quero te dizer algo, amados, dons, amados, é claro que a Bíblia trata disso, trata de talentos, sim, amados, mas no corpo, o qual aqui nós já relatamos que forma a igreja, nem sempre, amados, esse dom que Deus te concede, ele estará condicionado aos olhares. Às vezes Deus te confiou algo que é do seu jeitinho mesmo,
que é para você fazer, amados, sem ninguém ver. E aí eu quero te assegurar de algo. Quando você faz, amados, algo não visando, não que nós queremos fazer por ter visto, mas a Bíblia ela nos dá uma segurança de quê? De que quando nós fazemos ali em oculto, no quietinho, então o Pai sim, Ele vai evidenciar e Ele vai sim te apresentar e vai te, certamente, te solucionar, te dar segurança, realizar, amados, né? Realizar ali os teus feitos. Eu vejo assim, amados, né? Eu vou entendendo assim o Evangelho. Quando nós fazemos, né, em secreto, então Deus nos permite nós vivenciarmos algo melhor. E diante disso, então, nós vamos ver essa condição, o qual o apóstolo Paulo se encontrava. Era uma situação bem também que nós temos que tratar aqui nesse contexto. O apóstolo Paulo aqui, ele se encontrava preso, né? E ele estava na condição de corredor da morte, né? Se assim a gente pode nessa noite tratar. Era uma condição, né, drástica. Ele era um prisioneiro de Roma, e a morte certamente a este homem era certa. Mas é bem verdade, amados, que o apóstolo Paulo, ele nos deixa assim grandes confrontamentos, porque nós temos que entender isso, amados. A igreja, a palavra, os pastores, os quais são nos confiados, eles vão ter o papel difícil, vai ter o papel de chato, né? Por quê? Porque a palavra de Deus, amados, ela é confronto. A palavra de Deus, ela vai te confrontar diariamente. E às vezes nós entendemos que isso é uma afronta, mas pelo contrário, a afronta, amados, ela vem do mundo. Quem te afronta é o mundo lá fora. A palavra aqui de Deus, em todo tempo, ela vai te confrontar. Por quê? Porque ela te confrontando, certamente você será melhor. Você entregará melhor. Você fará melhor. Então é bem certo que o apóstolo Paulo, nessa condição, estava findando a sua vida. E ele tinha sim diversas... Ele tinha gabarito, vamos dizer assim, né? Ele tinha costa quente, de talvez por esse momento, ao entender ali que a obra estava sendo ali, ele estava passando ali, confiando a Timóteo, ele já tinha feito tudo aquilo, mas aqui pelo contrário, ele sobressai novamente. Eu acho extraordinário isso, porque aqui ele não vai se preocupar com ele mesmo e nem com as circunstâncias o qual ele estava ali vivendo. Pelo contrário, ele vai se recordar, né, de Timóteo. Ele vai se recordar do próximo. Então ele vai, né, ali, como nós estamos aqui tratando, ele vai escrever, né, 2 cartas para o quê? Para encorajar, né, a Timóteo, esse pastor, a ele dar o quê? Continuidade. E é bem verdade, amados, que o apóstolo Paulo, ele tinha algo, o qual nesses últimos dias, amados, eu creio que tem faltado sim em nosso meio, se assim podemos dizer, em nós, né? Não em você, mas em nós, nessa condição o qual Cristo nos confiou. Porque em um determinado momento dessa epístola, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, ele vai resumir, né, a sua condição, dizendo que quanto a ele já estava sendo oferecido como libação, né? E o que remete a essa palavra? Remete a um derramamento, remete a uma condição que a pessoa ali no Antigo Testamento, ela fazia, né, semelhante ali a um testamento, né, semelhante a quando nós vamos ali no cartório e eles ali autenticam, fazem todo aquele, você certamente já
foi em algum momento, autentica tal, e aí faz aquilo e carimba e fica toda aquela coisa ali bonita. E certamente essa condição era também atrelada, né? Mas aqui o apóstolo Paulo, ele vai trazer para o lado, né, interior. E ele estava dizendo: eu, quanto a mim, já estou me oferecendo como libação. Então nessa noite o Espírito Santo também remete ao nosso entendimento que é tempo, amados, de nós também assim nos derramarmos mais e mais. E essa condição de derramar, certamente ela estava atrelada quando a Bíblia vai dizer a algo que era algo de muito valor, né? Quando Jacó ali vai naquele momento fazer ali um ato, ele também vai atrelar a isso, ele vai derramar ali um azeite, né, naquela pedra, quem não se recorda, e vai ali atrelar algo para com Deus, e era algo de muito valor, mas ele não titubeou, mas ele foi e derramou. E assim também, amados, é nas nossas vidas, porque o que temos mais de precioso é a nossa vida, é o fôlego de vida. E aí o Espírito Santo, então, nessa noite nos diz: é tempo de nós, amados, né, nos entregarmos um pouco mais, descermos um pouco mais, adentrarmos um pouco mais na presença dEle. E você está disposto nessa noite a esse ato de libação, a esse ato de não olhar, né, para as circunstâncias, mas acreditar que aquele que, né, começou assim a boa obra, ele é fiel para cumprir, mas será necessário, talvez não só no singular, mas no plural. E derramar, amados, aponta para vários fatores, não só esse de nós, talvez selarmos, como aqui eu fiz assim, né, contextualizei com, né, aquilo que a outrora fazia, mas também com o ato de sermos o quê? Diferentes, porque esta é a grande missão, né, da igreja, amados. Qual que é? É de nós sermos diferentes, não é assim? O Senhor, Ele nos atrela a alguns objetos, né, como sendo sal da terra, né, como sendo luz, não é assim? Outrora, né, como sendo um vaso na mão do oleiro. Outrora, como o mesmo apóstolo Paulo diz, né, na sua segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo 3, que nós somos o quê? A carta viva de Cristo. E diante de todos esses contextos, então isso, amado, certamente nos incumbe de algo, do que? De sermos diferentes. Jesus disse: não basta só nós sermos sal da terra, mas nós também temos que ter o sal em nós mesmos. E diante de todos esses contextos e cenários, então certamente o desafio de Timóteo era ser esse homem diferente naquela cidade de Éfeso, que era onde Paulo havia ali estabelecido, né, a igreja, e certamente com muito suor, com muito derramamento, né, de lágrimas, certamente, né, e também na condição física e na condição também o qual de afrontas e etc, etc. Mas é bem verdade que no século qual nós vivemos, nós temos também essa difícil tarefa, né? Porque muitas das vezes nós vamos, né, ser também maus compreendidos, né? Entre outros pontos, até mesmo pelas pessoas, né, que professam a mesma fé que nós, né? Trabalhadores, obreiros trabalhadores como nós também serão às vezes, muitas das vezes, contra ao nosso chamado, né?
sofreremos, assim como eles ali também, ataques esses tais que nós muitas das vezes não vemos, né? Porque fala dos ataques espirituais, o inimigo invisível, né? Das nossas almas, né? E é bem verdade que o resultado desses muitos esforços nossos, às vezes não são conforme nós desejamos que somos. Mas eu quero te dizer algo, amados, para você, que em todo tempo, porque estamos tratando aqui da condição de obreiros, e essa condição ela não está relacionada ao obreiro de fato, mas a todos o qual Cristo vocaciona para esta grande obra. Ela também se atrela nesta condição. Qual condição é? É essa que muitas das vezes nós não veremos o resultado conforme nós queremos. Mas é bem verdade, amados, que Cristo ele nos assegurou de algo que não se condiciona na totalidade nessa vida. E isso muitas das vezes nós temos dificuldades de compreender, porque acreditamos que Cristo tem que fazer tudo, não que Ele não tenha poder, mas nós temos que entender, como já foi aqui, né, dado um espore, da condição que em um momento por vir, como a Bíblia relata, nós sim seremos coroados, recompensados por todas essas labutas, o qual você não vê aqui nessa condição da terra. E aí é bem verdade que, diante desse contexto, nós entendemos que essa condição de obreiro, ela aponta para a obra, ela aponta para serviço, ela aponta para aquele que desenvolve, ela aponta para aquele o qual se voluntaria. Por quê? Porque diferente, amados, de uma pessoa, né, vamos fazer uma analogia aqui, diferente de um membro, né, o qual ainda está ali naquela condição de aceitar Jesus, descer as águas, né, esse membro ele contribui, né, mas diferente do obreiro, que ele o quê? Que ele é envolvido, que ele se encontra na condição de labutar, de fazer, de se unir. Como assim, né? Foi aqui dito, né? Sabadão, vamos se juntar, vamos fazer. Então essa é a verdadeira condição, o qual Cristo nos chama, amados, né? Para esta grande obra. E esta grande obra, certamente, quando nós olhamos, ela sempre, amados, em todo tempo vai exigir de nós esforços diários, né? Em meio às indas e vindas, em meio à chuva, a frio, em meio às condições de perda, né? Mas entendendo, amados, né, que Cristo, assim como outrora você que trabalha em CLT, né, você sabe muito bem como que é, né? Você tem que estar ali, se apresentar ali naquela condição, uniformizado, horário certo. E com Cristo, amados, não é diferente. É que nós acreditamos, né, por não termos aquela condição assim do face a face. Então nós muitas das vezes, né, quem aqui já não, né? Nós não recuamos, vamos fazendo de qualquer jeito, né? Vamos indo devagarinho. Não, hoje não vai, hoje não dá, hoje está assim. Mas saiba, amados, que tudo isso, amados, né, está sendo, né, depositado. Vamos entender assim. Todos os seus esforços, eles estão sendo depositados semelhante a esse gasofilastra aqui, né, como, né, aqui a irmã trouxe, onde os homens depositavam ali, né, os dízimos, as ofertas. Então, nós também vivemos nessa condição. Qual condição? De todas as tarefas que nós fazemos, etc, elas são depositadas, amados. E num tempo oportuno, amados,
certamente nós seremos recompensados por ela. Mas o problema é que nós, amados, temos essa dificuldade de só pensarmos no dia de hoje, no dia de amanhã. Queremos sempre evidenciar os feitos nesta terra, mas nem sempre, amados, será assim. Quando você olha para a Escritura, você vê diversos, homens e mulheres de Deus que não viveram aquela plenitude, não adentraram, como Moisés não adentrou na terra, mas fez muito em prol ao povo, mas não adentrou na terra o qual lhe era prometida. Teve ali os seus pontos, não vamos tratar aqui, mas trazendo isso para que você possa entender, amados, que nem sempre, você será recompensado, nem sempre você será ali lembrado. Não, amados, mas você tem que ter a certeza que a obra para o qual você desenvolve ela, amados, ela não está remetida, à condição de prêmio aqui, de galardão aqui, mas no céu. E quando você tem esse discernimento, amados, você pode acreditar que você vai começar a desenvolver até melhor, porque você não vai ficar olhando, para a oportunidade, enfim, que dá oportunidade, que isso, como nós somos pastores ali, nós vemos, amados, e nós temos frisado muito quanto a isso. No momento certo, amados, certamente irá sim, amados, o Senhor irá evidenciar, o Senhor irá trazer você, e você será, o protagonista, você será você não será mais coadjuvante, como eu disse naquela quinta-feira, ao qual nós estivemos aqui. Então você será o protagonista. O Senhor te levantará como esse homem e essa mulher, o qual certamente, executará esse trabalho, seja ele, no altar, mas também nas condições o qual a igreja sempre traz. E aí então, amados, nós temos mais aqui, relatamos aqui alguns conceitos, alguns princípios, mas é bem verdade que a pergunta ainda, ela imperou diante de todo esse cenário, que Timóteo ali vivia e nós vivemos, e eu fiquei me perguntando então, quais seriam, as características, quais seriam as características de um obreiro aprovado? Quais seriam essas características? E certamente essas características, amados, elas me fizeram ali algumas lágrimas rolarem do meu rosto, amados, porque essas características, amados, de um obreiro aprovado, elas certamente te assegurarão, amados, do reino do céu. Características de um obreiro aprovado, ela te assegurará do reino do céu. Porque, entenda, amados, a salvação, nós somos salvos, nós temos que ter a plena e a certeza, convicção de que nós somos salvos. Mas porém, quando Jesus ele vai atrelar ao reino do céu, ele vai ali dizer que seria tomado à força. Quem não se recorda de Mateus 11, quando ali ele está naquela condição com João Batista, e ele vai dizer que o reino do céu é tomado à força. Existem algumas vertentes que nós não vamos retratar aqui agora, mas é bem verdade que entre essas tais, quando você remete à força, então você remete que vai ser o quê? Vai ser difícil. Porque eu entendo, bispo, que o reino do céu, ele é o segundo plano. Ele é tido como uma segunda recompensa. Porque não pensem em vocês, amados, que nós iremos ser recompensados única e exclusivamente. Pelo contrário, nós iremos ser recompensados, diante daquela condição qual a Bíblia diz, que nós seremos arrebatados, teremos ali aquele momento, aquele casamento místico, que
né, que acontecerá entre nós e Cristo, e quão lindo será isso. E ali, logo após, né, a Bíblia vai dizer que nós passaremos ali pelo tribunal, né, de Cristo, qual 2 Coríntios, capítulo 5, né, e ali certamente nós teremos, né, as nossas recompensas, né. Quem aqui já é mais antigo, né, eu tenho aí, pela misericórdia, meu 11º ano de servir a Cristo, mas quem não se recorda de, né, pessoas mais velhas, né, dizer que, né, seriam que as pedrinhas na coroa, né? Eu creio que algum de nós já escutamos esse contexto, e certamente é isso mesmo. Serão o quê? Serão as recompensas, né? Serão as recompensas que nós teremos por aquilo que nós fazemos aqui. Porque Apocalipse vai dizer, né, que ali que nós morreríamos, e aí ele vai dizer, e aí cessaríamos os trabalhos aqui, mas as obras nos acompanhariam. Não que você é salvo por obras, não, as obras vão te acompanhar na condição de recompensa, na condição de galardão. Então, nessa noite o Espírito Santo está nos despertando aqui para quê? Para nós, arregaçarmos as mangas. Ah, pastor, já estou com as minhas mangas arregaçadas. Então agora é tempo de você cingir os lombos. Porque era assim no Antigo Testamento. Os homens levantavam as túnicas, amarravam, né, para ter mais mobilidade. É claro que nesse tempo da graça se fala do quê? Da condição mental, né, de nós estarmos, né, ali cingindo os nossos lombos, estarmos preparados, né. Então esta condição, ela certamente se atrelará a essa vertente, o qual nós aqui, em mais alguns minutos, iremos relatar a importância e quais são as características, e essas tais, elas se encontram totalmente no capítulo de número 2. Então, a primeira característica, amados, de um obreiro aprovado, de um obreiro que certamente o lugar dele se encontrará naquela condição das cartas, né, o qual João vai adereçar às igrejas da Ásia Menor. Que era de coluna, que era de ser participante da árvore da vida, de todas as outras, de vestimenta. E como é lindo isso, depois você lê lá para você ver. Mas eu quero te dar aqui, amados, o Espírito Santo, ele quer nos assegurar o que é necessário, o que será necessário nós não fazermos. Eu creio que essa palavra, ela se assemelha melhor a nós, né? Por quê? Porque fazer o que todo mundo faz, nós já estamos vendo aí no mundo. Mas o Espírito Santo nos vocacionou para quê? Para nós sermos diferentes. Para ainda que o mundo aí fora diga sim, 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 mas nós aqui dentro ainda estamos dizendo não. Então é esta condição que tem que nos acompanhar. É a condição do não. É a condição do esperar. É a condição do confiar. E todas essas tais, amados, eu pude perceber, entre algumas aqui nós iremos reportar dentro de alguns minutos. Então, a primeira característica, amados, né, que eu pude observar de um obreiro aprovado, amados, que certamente herdará o reino do céu, é que nós não podemos ser egoístas. Como assim, pastor? Olha só o que diz na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, verso 2. Eu vou estar lendo, não precisa abrir. Olha só o que diz, mas se você quiser abrir, amém. Diz assim, ó: e o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso transmita a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Porque, amados, século 21, somos cristãos. Mas quem aqui já assistiu o filme do 007? Mas somos cristãos 007. Já percebeu que as coisas que ele fazia, ele não mostrava para ninguém?
Mas o evangelho não é isso. O evangelho, o obreiro aprovado, ele não pode ser egoísta. O obreiro aprovado, ele reparte. O obreiro aprovado, ele estende a mão. O obreiro aprovado, ele abraça. O obreiro aprovado pede a capa para ele e ele dá a túnica. Pede para ele ande 1 milha e ele anda 2. O obreiro aprovado, ele não é egoísta. Mas pelo contrário, ele se dispõe. Ele ajuda. Ele vai além. Ele deposita, ele derrama, como aqui nós dizemos. O obreiro aprovado, amados, entre essas tais, ele não é egoísta. Diante disso nós seguimos e entendemos que o obreiro aprovado, ele participa. Como assim? Como a Bíblia diz, apóstolo Paulo diz: participe dos meus sofrimentos como um soldado de Cristo Jesus. O que remete a isso, amados? É nós amarmos como Jesus estabeleceu outrora, não ali abolindo, né, como ele diz, não abolindo aos mandamentos, não, mas enfatizando, né, o algo interno, a moralidade. Quando ele diz: ama a Deus acima de todas as coisas, né, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a tua alma, e qualquer outro, amar ao próximo como a ti mesmo. Só que esse amor, amados, ele só pode ser demonstrado se você ser de fato participantes. Porque aqui o apóstolo Paulo diz, né, olha só, participe dos meus sofrimentos. Como é assim? Vamos lá botar junto. Você ora daí, eu oro daqui. Você sobe o monte aí e eu fecho a porta aqui. Esse é o verdadeiro, amados, obreiro aprovado. É o obreiro que participa. É o obreiro que está ali envolvido. É o obreiro que ele tem essa sensibilidade. O que está ocorrendo, irmã? Seu semblante, eu nunca vi você tão triste assim, irmã. O que está ocorrendo? Mas você só anda assim, ó. Pai do Senhor. Pai do Senhor tem que ter olho no olho, amados. Pai do Senhor. Eu fico doido com isso. Pai do Senhor. Poxa, mas e o olho no olho? E o participar? E o olhar para o semblante das pessoas? Quando você olha para Jesus, você vai ver N milagres que nem se ponha na Bíblia, não daria. Mas ele chamava atenção, né? Aqueles homens ali naquele contexto que Pedro ali e João se encontrava, né, na porta do templo. Quem não se recorda, né? Ó, eu não tenho ouro e nem prata. Mas o que eles disseram? Olha aqui, aquele homem se encontrava naquela condição. Olhe para mim. Ele vai dizer: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Eu te dou. E você tem dado aquilo que o Senhor te confiou? Você tem sido esse participante? Essa pessoa que libera a palavra? Às vezes, amados, nem sempre é a questão monetária, financeira, amados. Pelo contrário, às vezes é a palavra. E aquele homem, amados, ele se encontrava naquela condição. E ali, a hora que Pedro e João disse: ouro e prata não tem, mas o que eu tenho levou. Levante e anda em nome de Senhor Jesus. Aquele homem saiu saltitando e entrando dentro do templo. E aí o Espírito Santo está dizendo: obreiro aprovado, é tempo de você abrir essa sua bocona aí. É tempo de você profetizar. Não é só confiado a quem tem cargo, não. Porque se você for olhar no Antigo Testamento e tanto no Novo, amados, vão se falar assim, mas são bem poucos. O apóstolo Paulo vai dizer a uns apóstolos, né, a outros, né, profetas, a outros evangelistas, o dedo maior, a outros pastores, o dedo anelar, a outros mestres. Sim, amados. Mas eu quero ser mais real aqui, amados.
Por quê? Porque muitas das vezes nós temos a dificuldade, bispo, porque acreditamos que, né, temos que ter o cargo, temos que ser separados. Pelo contrário, amados, pelo contrário, é tempo de nós abrirmos a nossa boca e profetizarmos, liberarmos a palavra, amados, né? Anda, cura, Senhor, porque o nosso papel, irmã, é semearmos. Nós não temos o papel de convencer ninguém, mas é de semearmos, é de dizermos, não vai dar certo, é de sermos essa pessoa, dizer, ó, vai acontecer, vai se abrir, vai fechar, e etc, etc. Então, obreiro aprovado, tenha essa característica de ser participante, porque quando você participa, então aí se remete ao terceiro, né? Que ele vai dizer assim, ó: nenhum soldado em serviço se envolve com negócios dessa vida. Porque quando você, amados, participa, quando você tem olho no olho, quando você libera a palavra, você não vai ter tempo, amado, de ficar com picuinha. Você não vai ter tempo de ficar falando de A, de B ou de C. Você não vai ter tempo, amados, de murmurar. Você vai ser menos murmurador. Quando você, amados, entenda isso, quando você reparte e quando você participa, então o tempo de você se embaraçar com as coisas do mundo, eles vão de cada vez mais diminuindo. Porque é essa condição que João Batista tinha, amados. Ele disse assim: eu quero desaparecer, eu quero sumir, mas para que a tua glória cresça. Porque quanto mais você se diminui, quanto mais você some, amados, nessa condição, mais então a glória de Deus, ela vai se expandindo sobre a sua vida. Porque Jesus disse, né, amados, que nós somos a candeia. Não é assim? E a candeia não se coloca embaixo da cama, mas se coloca para iluminar. Então o obreiro aprovado, ele tem essa característica. Ele tem essa característica de participar. E quanto mais você participa, menos você se atrela, né, ó, com essa vida. Porque ele vai dizer assim: porque o objetivo nosso é agradar aquele que nos recrutou. Então isso é extraordinário. Qual que é a resposta de você não se embaraçar com as coisas do mundo? É agradar aquele que te recrutou. Não é assim? E aí, amados, nós vamos ver que a quarta característica, ele se lembra. No versículo 8, ele vai dizer: lembra-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Como assim? Não estou entendendo. O obreiro aprovado, ele se recorda, amados, naquele dia mau, que um dia Cristo enviou o seu Filho unigênito, né? Quem não se recorda? João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o obreiro aprovado, o jovem, ele tem essa característica. Qual é? Ele se recorda que um dia Cristo se fez maldito. Ele se recorda que naquela via dolorosa Cristo pegou aquela parte horizontal, porque já se encontrava lá a haste, colocou nas costas e caminhou. Aquelas pisaduras, o qual Isaías, vocês estão lendo aqui, vocês viram lá, né, aquele texto tão extraordinário que é o capítulo 53, e ali Cristo está ali caminhando. Então o obreiro aprovado, ele tem ele se recorda. Lembra do que disse Jeremias lá no seu capítulo 3, Lamentações? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então a lembrança nossa em meio aos desafios da vida é nos recordarmos que um dia
né, o sangue verteu na cruz. Olha que lindo. Deus se colocou na sua frente. Deus disse: não. O meu povo me recusou, mas aquele que crê, não é assim que a Bíblia nos assegura? Nos tornaremos o quê? Co-herdeiros, como disse aqui a irmã. Somos co-herdeiros de Cristo. Somos filhos adotivos de Deus. Então o obreiro aprovado, ele se recorda. Ah, mas ontem não deu certo, não fez. Não, pelo contrário, amados. Se recorde daquilo que te dá esperança. E o que te dá esperança é essa condição de Cristo, que Ele tomou as nossas lutas, Ele lutou por nós, Ele pelejou por nós, e nós então temos esta condição qual Ele nos assegura. O obreiro aprovado, amados, ele suporta. E aí talvez seja um momento bem, talvez entre os outros mais difíceis, né? Que é essa condição de suportar, né? Essa palavra, certamente ela, quando nós falamos ela, chega a dar até choque no nosso lábio, né? Por quê? Porque o obreiro aprovado, né? Ele suporta, né? Porque olha só o que diz, né? No versículo 10: por esta razão tudo suporto por causa dos meus eleitos. O apóstolo Paulo, ele tinha algo que certamente tem faltado na minha vida. Todas as vezes que ele vai atrelar algo, ele vai se lembrar do próximo. É que muitas das vezes nós só queremos falar de nós mesmos. Eu vou, eu faço, eu quero, é isso. A pessoa está morrendo ali do seu lado, você não está nem vendo, porque você está preocupado com você. E a Bíblia diz que nós temos que, né, termos essa condição. O apóstolo Paulo vai tratar isso do que? De sermos mais, né, de nos preocuparmos mais com o próximo. Por quê, pastor? Porque Jesus disse, amados, né, na bondade de Deus, lá em Mateus 7, né, onde ele vai atrelar ali, dizendo que qual era o pai, né, que o filho pedindo pão daria pedra, né, assim, ou pedindo peixe daria serpente. E ele vai dizer: ó, vós que sois maus, sabem dar, o que dirá eu? Só que ele vai dizer o seguinte: tudo aquilo que nós quisermos que os homens nos façam, aí ele vai dizer assim: faça você mesmo. Então essa condição aqui de suportar, qual o apóstolo Paulo diz: por esta razão suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Era atrelado a isso. O apóstolo Paulo, ele tinha esse discernimento, ele tinha essa sensibilidade. E aí, amados, quando você tem isso, amados, quando você tem amor para com o próximo, né, quando você suporta, amados, né, essa condição de muitas das vezes ser até, né, afrontado, ser desprezado, fechar as portas, etc, etc. Mas aí Deus, amados, de repente Deus, Ele sobrevém sobre a sua vida. O de repente de Deus, Ele sobrevém sobre a sua vida. E aí, amados, nós vamos ver então que o obreiro aprovado, ele também, atrelando a não se embaraçar com as coisas dessa vida, ele não participa de contendas. Essas características do obreiro aprovado se remete também a se afastar, a fugir muitas das vezes. Quem não se lembra de José? Ele, fugiu. Não foi assim? A mulher ali de Potifar armou ali uma cilada e ele falou não. E às vezes, muitas das vezes, o fugir não remete a você a ser covarde. Às vezes é necessário, amados, nós fugirmos
Às vezes é necessário até nós darmos um passo para trás, recuarmos, amados, para que depois, quando nós pudéssemos voltar mais firmes. Então, a característica também de um obreiro aprovado, ela incube nessa condição de se afastar, de não participar. Ah não, agora, amém, amados, agora não estou podendo não, é assim. Porque às vezes você está ali e de repente você já está até participando. E quantas coisas, né? Não que nós não podemos, mas o apóstolo Paulo diz, né? 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me convêm, mas nem todas as coisas me edificam. Todas as coisas me convêm, mas nem todas as coisas, né? Então, é dessa maneira, amados. Nós temos sim, nós somos privados, sim. Mas o apóstolo Paulo, ele retrata isso. Mas nem todas as coisas me edificam. Então essa condição, amados, ela está sim embasada na minha e na sua vida. Então você, e aí, como é que você tem emprestado aí os teus ouvidos aí, né? Como é que está aí? O Espírito Santo, ele faz essa pergunta para nós. Os seus olhos, né? O profeta Isaías, vocês devem ter lido lá, né? Em um capítulo, se eu não me engano é o capítulo 33, né, onde ele vai atrelar essas condições, né, de não ali emprestarmos os nossos ouvidos, não, né, ao derramamento de sangue, etc. Será que é o 33 mesmo? Vamos ver aqui rapidamente. Porque também essa, amados, é uma característica, né, do obreiro aprovado, né? Olha lá, vamos ver. O capítulo 33 mesmo, ó. Vocês devem ter lido lá e devem certamente ter marcado aí na Bíblia de vocês. Ele vai dizer assim, ó, né, ele vai fazer uma pergunta, ele vai dizer: quem habitará no fogo devorador? Quem habitará nas chamas eternas? Aí ele vai descrever uma série de características, vai dizer assim: aquele que anda em justiça, fala o que é reto, despreza o ganho de opressão, que com um gesto de mão recusa aceitar subornos. Olha agora, ó, que tapa o ouvido para ouvir falar de homicídios, que fecha os olhos para não ver o mal. Este sim, olha só que lindo. Aí vem a promessa: habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu refúgio, e o seu pão lhe será dado, e a sua água nunca lhe faltará. Isso é extraordinário. A característica de um obreiro aprovado, ela remete para esse texto de Isaías. Por quê? Porque às vezes, amados, nós mesmo que sem querer, ficamos ali presos a uma coisa ou outra, e de uma certa forma, eu já parei com esse negócio faz muitos anos. Antes eu tinha um negócio de ficar assistindo televisão, Cidade Alerta, não sei o que, isso aqui é só negócio. Amados, isso não provém, amados. Isso faz um mal tremendo para nós. Nós ficamos irados, amados, né? Nós queremos, não, tem que matar, tem que isso, aí nós, ó, quando você vai ver, como assim? Então nós temos que, né? E vamos aí caminhando para o fim, vamos chegando ao fim. E aí, amados, essas características então do obreiro aprovado é essa: de não participar não participa de contenda, se afasta, né? Ele foge, né? Como a Bíblia vai dizer, né? Ele foge, olha lá, fuja das paixões da sua mocidade, e assim siga a justiça, fé, amor, paz, com que os de coração puro invocam o nome do Senhor. Evite discussões insensatas, absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar mentindo em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele. Então veja, amados, veja essas características, amados, né, que nós tratamos aqui dentro desse tempo, qual nos foi destinado. Essas certamente, amados, farão uma grande diferença ao você cruzar aquelas portas, amados,
Porque entenda, todas as vezes que você adentrar por essas portas, você vai ter que entender, amados, que as sementes serão depositadas no seu entendimento, no seu coração. Mas para que elas possam, amados, florescer, para que elas possam dar frutos, será necessário você o quê? Você cuidar, você zelar por elas, você colocar em prática elas. Porque se existe, amados, algo o qual Jesus disse que vai nos conhecer, é pelos frutos. É pelos frutos. E não pelo fruto, mas frutos do coletivo. E você sabe muito bem, amados, que os frutos, ele está numa condição por vir. Primeiro você planta, rega, né? Assim, depois ele vai, cria raiz, aí ele vai crescendo, ele dá as flores, e depois ele dá os frutos. Tem que ter todo um cuidado. E esses tais é o qual Cristo há de nos conhecer. E esses tais nós nessa noite relatamos aqui. Então, saia daqui nessa noite, amados, né? Talvez entre um e entre outro, mas dizendo, né? Eu tenho sido, como nós tratamos aqui, eu tenho participado, eu não tenho me embaraçado. Quando eu trago a memória, eu recordo do terceiro dia ou do primeiro? Quem é você nessa noite? Como você tem se lembrado de mim? No primeiro dia, quando ali eles furaram o lado de Jesus e dali saiu água ou sangue? Ou daquele dia que os dois discípulos adentraram por aquele lugar e disseram, não está mais, quem vocês procuram? Disseram para aquelas mulheres, procurais o vivo no meio dos mortos? Ele ressuscitou. Alabarabassai. E aí muitas das vezes você fica aí, não que você não tenha que se preocupar, mas entenda, amados, entenda nessa noite, traga sim, amados, a memória, mas aquele que tem sido fiel à sua vida. Então saia daqui nessa noite, amados, com essa porção que lhe apraz. Qual porção é essa? A que você pode sim, amados, assim, a cada dia mais, amados, porque essa é a condição. Essa condição, ela fala de santificação. Santificação, ela fala de um processo. A santidade é um resultado, o qual nós certamente, no momento oportuno, vivenciaremos. Mas enquanto isso, amados, vá assim, porque Jesus disse, eis que eu venho sem demora. Apocalipse 22, eis que eu venho sem demora, e o meu galardão, a minha recompensa está comigo. Para quê? Para entregar a cada um segundo as suas obras. As suas obras. Entenda, amados, não basta você fazer uma. O Senhor te chamou sempre no plural. É, pastor? É. O pastor, sempre Jesus te chamou para você fazer no plural. Não se dê por satisfeito, não se dê por convencido, mas pelo contrário, amados, saia daqui nessa noite, amados, fazendo essa autocrítica de você mesmo. Hoje você vai sair daqui sendo esses dois personagens, sendo o médico e sendo o paciente. Já se fez essa autoanálise? Hoje você mesmo vai te dar o seu diagnóstico. Estou sendo egoísta? Tenho participado? Tenho suportado? Como nós aqui tratamos? Por quê, amados? Porque o Senhor certamente nos chamou para servir. E as palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta.